Vou ter que corrigir o news quase todo, né? E não é falta de ninguém, é apenas essa mudança drástica que nós tivemos. Mas eu fiquei pensando ali nesses minutinhos, como a vida é frágil, como a vida... Observa, tudo que nós anunciamos ali, nós preparamos durante a semana. Esse vídeo é preparado durante a semana, no máximo até quarta, quinta-feira ele está pronto. Significa que em 2 dias... nós tivemos uma mudança tão drástica que todos os nossos planos caíram por terra, vocês perceberam? Pequenos grupos, não teremos pequenos grupos essa semana. Nenhum pequeno grupo da New Life se reunirá. Os mais de 45 pequenos grupos que nós temos não se reunirão essa semana. Vocês viram o chamado para fazer a inscrição para os adolescentes na sexta-feira. Not gonna happen. Não vai ter nada aqui na sexta-feira. Não vamos ter a reunião do Spark, do Ignite. Nós não teremos o Spark Games. Sábado nós deveríamos ter o Church Open House. Não teremos o Church Open House. Então tudo isso eu fui vendo, foi me dando um aperto no coração e uma convicção ainda mais forte de como nós precisamos entender o que é ser cristão e a vida com Jesus. Porque os nossos planos, literalmente, como a palavra de Deus diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta é isso aí, final e correta vem do Senhor. Então, nesta semana, nós não teremos essas atividades. O que nós teremos? Porque nós estamos adaptando também à medida que as coisas vão acontecendo. Na quarta-feira, eu não tenho condição de fazer todas as noites, eu vou fazer uma reunião de pequeno grupo através do Facebook. Então, estou convidando todos os líderes a comunicarem as pessoas do seu grupo, os membros do seu grupo, que na quarta-feira, 19h30, eu vou fazer uma reunião de pequeno grupo online. Eu vou estar em algum lugar e fazer a transmissão. E, se possível, a gente transmitir também pelo YouTube ou alguma coisa da igreja, mas a priori será pelo Facebook. Junta o seu grupo, cada um na sua casa, diz para eles, assistam aí, participem, nós vamos conversar sobre a mensagem de hoje. E eu queria compartilhar com vocês um texto interessante, como os reveses podem apontar para um lado completamente diferente de tudo que nós estávamos imaginando, ou como essas mudanças podem vir confirmar aquilo que Deus já estava falando no nosso coração. Na segunda-feira e na terça, eu tenho umas formas meio pouco ortodoxas de fazer ou de escrever minha mensagem. Às vezes eu estou ouvindo uma música, às vezes eu estou correndo, às vezes eu estou na academia, e dessa vez eu estava na academia, correndo na esteira, e começando a ouvir a Bíblia. Eu estava ouvindo a Bíblia, eu não coloquei outra coisa. Na verdade, eu sempre coloco uma mensagem, alguma coisa assim. Nada contra você ouvir uma música bacana para você poder exercitar. Mas aproveitando o meu momento, e Deus foi falando comigo num texto que está em Mateus, capítulo de número 4. Terça-feira eu disse para a Ana assim, eu preciso ficar em silêncio um pouco, o que é difícil em casa quando você tem mulher por perto, não é? Não é você que está aí na sua casa agora, o que ela está fazendo? Ela está sentadinha assistindo aí a coisa? Aí eu disse para a Ana que eu precisava, porque eu estava na cozinha, e eu falei, deixa eu caladinho aqui que eu estou pensando umas coisas. Pensando nessa mensagem. E hoje eu entendo que não poderia ser outra mensagem para a gente conversar. Porque eu queria desafiar você a pensar algumas coisas sobre a sua vida, visto tudo isso que nós estamos vivendo. O texto em Mateus capítulo 4 fala da tentação que o nosso Senhor Jesus sofreu. Depois de tudo aquilo que aconteceu, do seu batismo, do Espírito Santo descer sobre ele, numa forma visível, e ele ser batizado, ele foi levado ao deserto. E ele passou um período ali, e ele ficou ali por uma quantidade de dias, e diz o texto o seguinte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, começando do versículo 1, eu vou ler até o 11º. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Veja que o tentador aproxima no momento da fragilidade. Depois desse longo período de jejum, depois desse longo período de abstinência, Jesus fraco, teve fome. Nesse momento, vem o tentador e diz a ele o seguinte, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, mata a sua fome, resolve isso. Você não diz que é filho de Deus? Então dá uma ordem e tenha essas pedras transformadas em pães, mata a sua fome, resolve o problema. Jesus respondeu, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse,
se você é o Filho de Deus. Observe como que inicia a tentação sempre, Satanás colocando em dúvida quem era Jesus, quem era Deus, a paternidade, a própria deidade, Jesus o Deus encarnado. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com a mão eles o segurarão. Interessante que o próprio Satanás usa a Bíblia, porque o que ele fala para Jesus, ele faz uma citação dos Salmos. Ele não vem com a tentação que é uma coisa totalmente desconectada, diferente. Ele usa a própria palavra de Deus, torcida, distorcida, para questionar Jesus. E ele diz o seguinte, joga daqui, não está escrito que os seus anjos vão te segurar? Para que mal nenhum te aconteça? Para que você não tropece em alguma pedra? Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Note a diferença do diálogo. Na primeira, quando Satanás só diz para transformar pães e pedras, Jesus disse, está escrito. Mas quando ele usa a Bíblia, Jesus também usa a Bíblia e diz, também está escrito, que nós não vamos colocar à prova o Senhor nosso Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Engraçado, esse monte, eu conheço esse monte, já levei pessoas lá, esse monte não dá para ver o mundo inteiro, dá para ver muita coisa, mas ali na planície, ali por perto em Israel, o que é que Satanás está oferecendo uma visão do mundo? Não, Satanás estava fazendo de uma coisa micro, uma proposta macro. Satanás estava dizendo o seguinte, está vendo isso aqui que você consegue enxergar, até onde a vista vai, o reino de Israel, esse território, tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrado me adorar. Lembre-se que Israel estava debaixo do domínio de Roma, e que o desejo de libertação era latente no coração de todas as pessoas. Então Satanás está fazendo uma proposta que é a finalidade de resolver os problemas através de uma adoração, de uma consagração dele como Senhor. Ele diz assim, levou Jesus ao ao alto do monte e disse, está vendo tudo isso que você está vendo, o mundo, o seu esplendor, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Na verdade, toda tentação tem como finalidade nos levar para os pés do inimigo. E aí Jesus lhe diz no versículo 10, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Eu queria que você imaginasse uma coisa comigo. Imagine que você está num diálogo. Você está conversando com alguém, na sua casa, numa mesa, com a refeição, tomando um café, você está em algum lugar, batendo papo com um amigo, está no telefone, você está conversando com alguém e a pessoa te faz 3 perguntas. A primeira dessas perguntas é o seguinte, a pessoa está conversando com você e diz assim, mas você crê em Deus? E eu não queria que você respondesse agora, rapidamente, eu queria que você pensasse um pouco. Aqui, as poucas pessoas que estão comigo na igreja, e você que está em casa, você crê em Deus? Não se apresse em responder, é claro que eu creio, porque tem também uma resposta bíblica para dizer, até os diabos, os demônios creem assim. Pensa. Aí você continua o diálogo e a pessoa diz assim, mas o que é para você, o que significa para você crer em Deus? Porque ele fez a primeira pergunta, você já deve ter respondido a esse momento, e aí ele faz a segunda pergunta, o que é para você crer em Deus? E da mesma maneira, eu não gostaria que você respondesse tão rápido. Mas aí o seu amigo diz assim, e eu acho que aqui é um golpe de misericórdia, o que crer em Deus mudou em você? Que tipo de pessoa o ter crido em Deus te transformou? Ou está te transformando? Você pode pensar que essas perguntas não têm muito impacto, mas eu creio que a resposta a essas perguntas vai no âmago, vai no coração, vai no core do que significa ser cristão. Aliás, eu acho que a resposta a estas perguntas é o que determina se eu e você realmente somos cristãos, se cremos em Deus. Se sabemos explicar, como Pedro disse, esteja preparado para responder a qualquer um que te perguntar a razão da esperança que há em você, o que significa crer em Deus?
Porque hoje nós temos, tanto quanto uma pandemia de um vírus, nós temos uma panaceia de crenças. De crer em Deus é de você ficar fazendo diante de uma pedra, até você ter uma imagem, a você ter práticas e rituais dos mais diferentes. O que significa crer em Deus? O que significa crer em Deus? Mas mais importante, o que ter crido em Deus mudou em você, mudou em mim. O que ter crido em Deus transformou que tipo de pessoa nós temos nos tornado por termos crido em Deus. Enquanto você pensa, o Espírito de Deus vai ministrar o seu coração nessa manhã, eu queria olhar com você 4 coisas desse texto muito importantes. Você parou para pensar o que nas 3 tentações que Jesus sofreu estava em jogo? Você observou o texto? Para perceber o seguinte, aquelas 3 tentações, na verdade, o que estava em jogo? Não era a fome, não era a tentação da fome, usar a relação com Deus para expor o poder ou resolver problemas. Não. As 3 tentações tinham uma ou 2 finalidades. A primeira, questionar a paternidade de Deus sobre a vida de Jesus. Porque Jesus é o Deus Filho. Agora, engraçado que a Bíblia trata da nossa redenção como filiação. Nós somos adotados, então nós também somos filhos de Deus, fomos feitos herdeiros, filhos de Deus em Jesus Cristo. Toda tentação tem uma finalidade. Manuel, será que Deus realmente é o seu pai? Será que você realmente tem Deus na sua vida? Mas no caso de Jesus e no nosso, tem um desdobramento que é a finalidade de toda tentação. Viver o que Jesus tivesse para viver, sem se preocupar com o propósito para o qual ele havia vindo ao mundo. Para pensar. Se Jesus cede a uma daquelas tentações, não haveria cruz. Se Jesus cede a uma daquelas tentações, não haveria o martírio, não haveria via dolorosa, não haveria a entrega dele no Calvário por mim e por você, não haveria redenção. Jesus veio com um propósito. Aliás, a Bíblia diz, e quando Estevão está pregando, ele diz isso lá, que Deus havia preparado antes da fundação do mundo. Quando você lê o Velho Testamento, Jesus não morreu no Calvário, Jesus morreu fisicamente, visivelmente, perceptivelmente no Calvário, mas o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, no propósito eterno de Deus, Deus já havia o seu Filho morto por minha e por sua causa. Mas Satanás vem tentar interferir nesse processo e dizer o seguinte: abre mão desse propósito, abre mão da sua natureza, abre mão do propósito para o qual você foi criado, cria um caminho de alívio, cria um caminho de segurança, cria um caminho de poder, sai deste propósito. Toda tentação visa desviar-nos do propósito para o qual nós fomos criados, porque ao nos desviar do propósito para o qual nós fomos criados, Satanás desconstrói a nossa natureza. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas peça ao Espírito de Deus para testemunhar no seu coração o que é que Deus está falando com você nessa manhã. Então o medo que nos assola por causa desse vírus, ou qualquer outra dificuldade, Satanás sempre aparece e diz o seguinte: mas você não é filho de Deus? Esse vírus não vai chegar nem perto de você, nem de nada. Aliás, tem uma coisa: faz uma reza, faz uma oração, dá um dinheiro, faz qualquer coisa que vocês aprenderam, que esse vírus não vai chegar. Lança mão de um poder que agora resolve o seu problema, mas o ponto é que em toda e qualquer situação, antes de resolver o problema, Deus quer que eu e você entendamos qual é o nosso propósito no problema. Eu fico aqui olhando para essas cadeiras vazias, andando pela igreja, fui no meu escritório agora há pouco, me deu um aperto no coração, passei por salas escuras, vi o departamento infantil vazio, e ao invés de ficar assim, atormentado, eu falei: Senhor, revela qual é o propósito do Senhor para a igreja de Cristo nesse momento, porque a igreja de Cristo, queridos, é a luz desse mundo e o sal dessa terra. Se nós perdemos a possibilidade de iluminar, nós deixamos de existir, e se nós perdemos a capacidade de dar direção a esse mundo, nada mais vale. E nós somos seduzidos. Segundo, em qualquer momento de incerteza, seja vírus, fome, tristeza na família, o que for, nós precisamos ter clareza de qual é o nosso propósito.
Eu não sei se você já parou para pensar, por que um dia você entrou na igreja, por que você ouviu o evangelho, por que você se converteu, por que uma música te tocou tanto, por que um testemunho, por que o trabalho de um missionário chega a uma vila e chama alguém, para quê? Para que nós investimos tanto dinheiro? Para chamar gente para Jesus, para quê? É para que eu e você entendamos que nós temos um propósito. Deus se materializa na face da terra através da vida do seu povo, e o meu propósito e o seu é sermos a face de Jesus numa geração que carece de ver. Jesus usa a palavra de Deus contra Satanás, reafirmando não o seu poder de saber decorar a palavra, mas de que havia entendido o propósito de Deus. Porque muitas vezes as nossas orações, elas são rezas sem significado, ou são vãs repetições, porque a gente usa a Bíblia não como um mecanismo de nos fazer entender aquilo que estamos falando como poder transformador da minha vida, mas como uma arma para mudar as situações em detrimento do que acontece comigo. E isso chama-se religiosidade. Deixa eu te explicar a diferença de uma espiritualidade correta e religiosidade. Na religiosidade, nós aprendemos a usar as promessas, presta atenção, na religiosidade, nós aprendemos a usar as promessas de Deus como forma de pressionar o próprio Deus a nos dar aquilo que desejamos. Pensa comigo, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, jamais o justo vai mendigar o pão, a sua descendência passar necessidade. Então você está passando a necessidade, você vira para Deus e fala, e a promessa? E a promessa que o senhor fez? E a promessa que o senhor fez? Vai cumprir não? Está aqui, tomo posse, pego, é minha, essa é a promessa, só tem que fazer. Isso é religiosidade, queridos. Nós usamos as promessas de Deus como mecanismo de forçar a Deus a resolver os nossos problemas baseado na sua palavra. O que é a espiritualidade verdadeira? É olhar para essas mesmas promessas expressas na palavra de Deus e aprender que tipo de pessoa Deus quer nos transformar no momento em que as dificuldades se abatem e agora nós não reagimos forçando a Deus a cumprir uma promessa, nós nos apoiamos na promessa para sermos o rosto de Deus na terra. Ou seja, a promessa não é o que me dá fé. A promessa é o que me capacita a viver em fé. Presta atenção. Lá na criação, o que veio primeiro? A fome ou o alimento? O que veio primeiro? Porque parece para nós que Deus tem um plano B para situações descontroladas da vida. Teve fome, está com fome, estou com fome, Deus cria o alimento. Olha para a criação, olha para o jardim, o que aconteceu? Antes de ter fome, antes de ter tido pecado, antes de ter diálogo de Eva com a serpente, antes de qualquer coisa. E eu estava descendo a escada ali, tivemos um problema, e eu estava descendo a escada e alguém aqui falou assim para mim, é a serpente, pastor. Até pensei no texto que eu estou pregando. É a serpente. Antes de ter diálogo da mulher com a serpente, antes de qualquer outra coisa, Deus disse o seguinte, está vendo tudo isso aqui? Todas essas árvores, todas essas plantas, todas as frutas, tudo que tinha ali, tudo isso é para vocês se alimentarem. Ou seja, Deus não criou alimento para suprir a fome. A fome, quando veio, já havia alimento. Portanto, todas as vezes que eu e você tivermos fome, você traduz fome para o que você quiser, eu não estou falando da ausência de alimento, eu estou falando de necessidade. Todas as vezes que eu e você tivermos fome, nós precisamos entender que Deus não cria uma resolução para a fome, já está criado. Então, na fome, nós temos a capacidade de manifestar e de expressar a misericórdia de Deus que já se antecipou. Então você está achando que Deus foi pego de surpresa lá no céu? Eu disse, nossa, Yuhan, Rio B, eu nem sabia onde é que era isso. Nem sabia onde é que ficava esse lugar, agora nasceu esse negócio aí, vamos, reunião no céu, vamos pensar numa estratégia. Como é que nós vamos fazer para resolver o problema? Irmãos, em toda e qualquer situação de carência na nossa vida, a promessa de Deus já é a provisão. Então eu não uso a promessa para ameaçar Deus, para cumprir, para que Ele seja Deus. Porque na verdade, se eu e você fizermos isso, nós estamos fazendo o papel de Satanás. Porque Satanás chegou para Jesus e tudo que ele fez foi questionar, não só Jesus e a filiação, mas se Deus era quem Ele disse que é. Então eu não me apoio em promessas como ferramentas de ameaça a Deus. Eu entendo que antes de qualquer
qualquer dificuldade, Deus já me deu a provisão através das suas promessas. Então a promessa de Deus me faz entender qual é o meu lugar e o meu papel, qual é o papel da comunidade da fé em todo e qualquer momento da história, para que as pessoas vivam a presença de Deus. Eu queria muito poder ouvir um amém, é impossível lá na sua casa, mas eu queria que você pudesse dizer assim: Deus, amém por isso. Eu entendo que antes da minha fome o Senhor já tinha preparado o alimento, que o que dá validade na tua promessa não é o fato de eu ter fome, o que dá validade na tua promessa é o fato de eu poder saber que eu já tenho o alimento preparado antes que a fome exista para poder suprir uma necessidade minha. Portanto, irmãos, todas as necessidades nossas como povo de Deus já estão supridas em Cristo Jesus. O ponto é que nós vivemos em um ambiente onde a proposta de poder é de não termos conflitos. O terceiro ponto, você vai entender melhor. Jesus teve fome. Ora, irmãos, qual que é o problema de ter tido fome? Aliás, o que mais normal, eu convidei a nossa comunidade para fazer um jejum nessa semana, eu não sei quantas horas você tem prática de jejuar, mas se você fizer um jejum, vai de 24 horas. No final das 24 horas, você está faminto. É normal. Você ficou sem comer. Agora imagina o tempo que Jesus ficou sem comer. O que é que tem de errado, o que tem de anormal em Jesus ter tido fome? Nada. Nós diríamos nada, normal. Não, mas o fato é que Satanás vem com a proposta de dizer o seguinte: não é normal que você tenha fome. Por que você não está dizendo que você é filho de Deus? Então não é normal que você tenha um parente próximo que contraiu esse vírus. Não é normal que você, ou alguém próximo a você, perca o emprego. Não é normal que alguém perto de você, sei lá, faça um investimento errado. Perca na bolsa de valores, compre um imóvel, o imóvel desvaloriza. Não é normal. Então é o seguinte, para que não seja normal para você, transforme o seu propósito e natureza numa forma de resolver o problema. E a maioria de nós está comprando essa ideia. Ao invés de nós entendermos o seguinte: Senhor, um filho difícil, uma filha difícil, ao invés de você ficar fazendo invocações para a transformação do seu filho e da sua filha, o que nós devemos orar a Deus por eles, é claro, mas a primeira pergunta tem que ser: Senhor, qual é o papel meu, como luz desse mundo e sal dessa terra, nesta situação que saiu do controle? Não é questionar, porque se você questionar, tem um que vai te oferecer alguma coisa, e você vai ouvir a voz, e ela vem em forma de uma palavra até bíblica. E pode ser que você caia na tentação de esquecer qual é o seu propósito. Sabe qual é o nosso propósito sempre e único? Expressar a face de Cristo onde nós estivermos. E ao fazermos isso, nós estamos nos apoiando nas promessas de Jesus para poder enfrentar todas essas dificuldades. Notem uma coisa: os anjos não vieram e serviram Jesus enquanto Jesus estava lá no diálogo com Satanás. Olha para o texto. Os anjos vieram e o serviram depois. No final, quando Jesus diz: Satanás, arreda, afasta. Não tem nada, eu não tenho nada contigo, eu sei meu propósito, eu sei a razão para a qual eu existo. As propostas são sedutoras, porque diante da fome a melhor coisa é um prato de comida. Diante da necessidade a melhor coisa é um subterfúgio de resolvê-la. Diante das lutas, uma palavra para transformar, muda tudo. Mas Satanás, muito mais do que isso. Há um propósito de Deus para o qual eu estou vivendo isto. Ou não? Porque se você disser que não, como é que você então lida com um versículo de Romanos capítulo 8? Ou como que você lida com tantos outros versículos na Bíblia que dizem, em outras palavras, que Deus é Senhor e soberano e que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito? Senhor, qual é o meu papel nisso? E quando isso acontece, querido, os anjos vêm e servem a Jesus. E naquela cena dos anjos vindo servir a Jesus, teve suprimento da fome, teve a afirmação de paternidade, teve a afirmação de que Jesus é amado de Deus. Então eu e você precisamos entender uma coisa, que quando nós nos apoiamos no propósito e na natureza que é nossa, há um momento em que os anjos vêm a nosso favor. Que Deus cumpre a sua palavra, sem que a gente se desvie do propósito de Deus.
O que nos dá a vitória sobre Satanás é a compreensão e a declaração de que vivemos segundo esse propósito. Não é outra coisa, queridos. Não é pelo tanto de dinheiro que a gente dá numa igreja, nem pela quantidade das orações que nós fazemos. Não. É pela convicção de viver segundo o propósito de Deus. Quando Satanás vê um filho de Deus que entende o seu papel e o seu propósito, tudo o que ele pode fazer é bater em retirada. Porque a igreja de Deus, a comunidade dos filhos de Deus, assumiu o seu lugar. Eu comecei essa nossa reflexão com 3 perguntas. Eu não sei se você já respondeu para o seu amigo imaginário. Né? Amigo imaginário não tem nada a ver com coisa assim. Você está imaginando um diálogo. Você crê em Deus? O que significa para você crer em Deus? Significa saber apertar os botões certos em uma religiosidade que te diz o seguinte: olha, momento de fome, aperte esse aqui. Eu não sei se vocês receberam alguma vez, é assim, ó, versículos próprios para os momentos de necessidade da vida, alguma coisa semelhante. No caso de luta, leia esse. No caso de abandono, leia esse. No caso, é bacana, parece bacana, é Bíblia. Mas o que? Não, o que é isso? No caso de fome, leia esse. Então, quer dizer, no caso de fome, eu tenho um patuá evangélico para lançar minha mão e para fazer Deus fazer aquilo. Não, em caso de fome, toda a palavra de Deus é o que me rege. Em caso de necessidade, todo o conselho de Deus é o que me direciona. Em caso de lutas, toda a palavra de Deus é o que me consola. Em caso de uma dificuldade com o filho, todas as promessas de Deus é o que me sustentam. O que significa para você crer em Deus? E aquela última pergunta: que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa? E cuidado para você não responder assim: eu sou um crente muito ativo na minha igreja, eu sou lá, trabalho nisso, trabalho naquilo. Eu não perguntei que tipo de empregado religioso você virou. Não é isso. Pensa assim, olha. Que tipo de pai? Se você é pai. Que tipo de mãe? Que tipo de pessoa? O fato de ter crido em Deus, saber o que significa crer em Deus. Em que tipo de pessoa eu estou me transformando por causa destas 2 compreensões? Que tipo de pessoa eu estou me transformando? Ou eu já me transformei? Porque, querido, se você não souber responder de acordo com a palavra de Deus, não de uma religiosidade, de uma espiritualidade fundamentada na palavra de Deus, eu queria te convidar, e nós vamos encerrar o nosso encontro dessa maneira. Queria te convidar a ir na sua casa. Talvez você diz: poxa, mas tem gente aqui ao meu redor, como é que eu faço? Você fecha os seus olhos e você diz para Deus o seguinte: Senhor, eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso refazer minha vida. Porque neste momento, e eu vou falar em forma de brincadeira, mas para você entender, de prateleiras vazias em supermercado, que tem um pânico de compra, nós estamos dizendo o seguinte: o nosso Deus é a nossa própria capacidade de autossustentabilidade. O que significa crer em Deus? Eu não estou propondo uma vida inconsequente. Eu estou propondo uma vida que reflita os valores do Evangelho e que, baseado nesses valores, você paute a sua vida. Eu queria perguntar para cada membro da nossa comunidade, você que está online comigo de outros lugares: você crê em Deus? Realmente? Você sabe explicar o que significa isso? Para o seu amigo imaginário que perguntou o que significa, que resposta você deu? E que tipo de pessoas tem te transformado? E eu queria convidar vocês a fecharem os seus olhos comigo. E aí na sua casa você deixa isso entrar no seu coração. Senhor Jesus, a cena lá do deserto, ela é muito viva, Senhor. Só que ela não acontece mais no deserto, e nem depois de 40 dias de jejum.
ela acontece na empresa, que alguns de nós somos proprietários, ela acontece no trabalho, que somos funcionários, ela acontece na casa, onde tem uma relação conjugal, ela acontece na vida do rapaz e da moça que são solteiros, ela acontece na vida da igreja. Porque depois de algum tempo, chega Satanás, e a cena é a mesma, Senhor. Nós não temos uma paisagem árida, nós não temos uma cena hollywoodiana de um ser se materializando de alguma maneira para ver. Não é lá no deserto, mas é assim, é na voz de uma pessoa, é numa impressão que vem no coração. Se é que você é filho de Deus, resolve isso. Dá mais dinheiro, compra Deus. Faz mais oração, perturba Ele. Não entende que Ele é seu Pai, que Ele te ama, não. Que basta você olhar para o céu e às vezes não tem força para falar uma palavra, mas Ele já sabe tudo o que nós iríamos falar. Que uma lágrima diante dos olhos de Deus são páginas de um livro. Que um gemido tem toda a expressão que nós queríamos. É uma voz só que diz: será? Se é que você é filho, faz isso, que mais natural. Mas, Senhor, ajuda-nos a entender que ser filho é, em primeiro lugar, saber a natureza da paternidade. Temos pai. Amém. Ninguém precisa dizer para mim se é que eu sou filho. Tenho pai. Amém. Tenho pai. E assim como na vida nós carregamos traços do DNA dos nossos pais, uma feição, um gesto, uma forma de sorrir, de falar, nós temos o DNA do nosso Deus. Fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, Pai. Não tem mais se é que, não preciso de se é que. Eu não tenho que provar para que sou. E foi isso que Eva não entendeu o dia que a serpente disse: quando você... Não, Eva tinha que ter parado de dizer assim: você já errou na conjugação aí, ó. Eu já sou. Eu já tenho. Mas assim como a serpente conseguiu capitalizar que naquela árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o que faltava, e Eva não soube responder que nada me falta, eu já tenho tudo que eu preciso. Nós temos ouvido vozes assim, Senhor, de sedução, de tentação, não nos desertos, mas nas cidades bonitas, nas casas abastadas, nos momentos de fragilidade também, de carência, de dor, de pobreza. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o que eu peço ao Senhor nessa manhã e nas centenas de casas que nós tivermos participando conosco agora, é que o final do diálogo de Jesus com Satanás, ali, naquele monte alto, perto da cidade de Jericó, olhando para os vales e planícies do Jordão, se repita hoje na nossa vida. Arreda-te, Satanás, pois eu tenho um pai, e só este meu pai é digno de receber a adoração, de me prostrar diante dele, de me entregar a ele. Ele é o meu pai. E no momento em que tudo não faz sentido, a única coisa que me sustenta não é um poder manipulativo de fazer o meu pai fazer aquilo que ele não quer, para que eu tenha confiança. Não, a única coisa que me sustenta é saber que os olhos do meu pai não se afastam de mim, que não há lugar onde eu vá que os olhos dele não me alcancem. Porque se eu descer a profundeza da terra, o Senhor está lá, e se eu subir ao alto do monte, lá o Senhor está também. Não há largura, profundidade, poderes desse mundo ou do mundo por vir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Portanto, Satanás,
eu posso dizer: arreda-te. Portanto, eu posso dizer: arreda-te, porque temos Pai. Senhor, entra nesse lar agora e faz filhos e filhas, pelo poder do nome de Jesus. E eu quero convidar você na sua casa agora a se entregar a Jesus de Nazaré, a dar sua vida a Ele, mesmo que você já frequente uma igreja, mesmo que você se ache membro de uma igreja, não tem nada a ver. Se identificar com Cristo na paternidade que nós temos em comum, viver sabendo a nossa natureza e qual é o nosso propósito, é isso que nos transforma em cristãos. Não é tempo de frequência em igreja, não é cargo que a gente ocupa, não é dinheiro, não é outra coisa. Portanto, ó Deus, realiza milagres nessa manhã, transforma, ó Deus, a vida do nosso povo. Em nome de Jesus, Senhor, cada casa dessa sinta um impacto. E aí o mundo vai começar a ver no meio do caos gente que não está manipulando poderes para transformar coisas, estão apenas vivendo porque as promessas já foram declaradas e elas se cumprirão. Todas as promessas do nosso Deus se cumprirão, porque pode passar céus e terra, mas um sinal pequeno, como um ponto, uma vírgula, um tio, nada da tua palavra passará, Senhor. Tudo se cumprirá, porque fiel é para cumprir aquele que a determinou. Então nós vamos para a vida, Senhor. E lá fora tem coisas boas, lindas, maravilhosas, prazerosas, mas tem também vírus. Tem lugares de fome, tem lugares de choro, de dor, tem casa com luto, tem empresas com dificuldades financeiras. Mas nós não vamos lá porque somos mágicos transformadores de lugar. Nós vamos lá porque quando entra alguém que tem Deus na vida, que vive segundo um propósito, a sua presença transforma um lugar, porque ele insere uma mentalidade nova, de confiança naquele que prometeu, de que antes de ter fome, já tinha um jardim inteiro plantado. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de ter necessidade, a provisão já estava preparada. E ao recusarmos as ofertas de Satanás, os anjos virão nos servir. Nós veremos os nossos filhos realmente amarem a Deus e saberem que a fé dos seus pais os estrutura para viver o propósito e a natureza de Cristo. Nós vamos ver cidades, países confiando em Deus e não no poder manipulativo das suas fés. Não, confiam em Deus, que embasa a nossa fé nas suas promessas. Porque aquele que prometeu, irmãos, e se você sabe, repita comigo aí na sua casa, é fiel para cumprir. Entrega o seu amanhã para Deus, como nós cantamos aqui. Confia nele. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, e isso será saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. No nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, Deus possa ter visitado você durante esse tempo nosso. Quarta-feira nós vamos estar juntos, falando sobre isso aqui de uma outra maneira, no formato de uma reunião de pequeno grupo. Eu quero convidar você, inclusive você que não pertence a New Life, que assistiu a nossa transmissão, quarta-feira, 7h30 da noite, horário dos Estados Unidos, vá na nossa página no Facebook, será transmitido também pela minha página pessoal, PR Manuel Oliveira, no Facebook, e você pode participar conosco. Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos receber uma bênção de Deus, a bênção sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre a sua saúde, sobre tudo que você tem. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Que sobre nós o Senhor exalte o seu rosto e nos dê shalom, paz plena, absoluta, abrangente.
E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente nesse domingo, nesta semana, todos os dias da nossa vida, porque sabemos quem somos e conhecemos o nosso propósito. E o povo de Deus pode dizer amém? Deus te abençoe. Até a semana que vem.